Olá, olá, boa tarde para todo mundo. Gente, as lives de quarta-feira voltaram, isso mesmo. Eu adoro fazer as lives, eu adoro estar aqui nesse momento com vocês, fazendo um bate-papo. Então, se você tem algum tema em especial que você tem interesse, escreve pra gente por direct, manda uma mensagem que eu vou buscar me aprofundar no tema que você tem interesse, ou mesmo, se não for da minha competência, eu busco um profissional, eu trago algum convidado para conversar sobre o tema que você esteja interessado em abordar. Tudo bem, Marco? Seja bem-vindo. Vamos fazer esse bate-papo hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é a carga mental e a questão do estresse. E para esse bate-papo nós estamos com a convidada Tânia Neto, que é psicóloga clínica, pesquisadora e professora da Federal, e também ela é minha tia. E aí? Você vai fazer aqui? Eu acho que não vai ter bateria. Então tá. Bom, então... Olá, Ateliê Uniformes 2018. Cecília, tudo bem, Cecília? Deixa eu mandar um oi pra vocês, pra todos aqui. Então, a gente ia fazer com 2 celulares, mas acabou que não deu certo. Então, a gente vai fazer aqui juntinhas, né? Bom, Ambas em quarentenas. ambas em quarentenas, com os devidos cuidados pra gente não pegar e não passar Exato. o coronavírus. E, bom, eu tô muito feliz com essa retomada das lives. Pra mim é muito importante, pro canto, pras parceiras todas. Só vem um pouquinho mais pra cá, pro seu rosto. Isso. Pra mim é muito importante esse momento com vocês, pras parceiras do canto é muito importante a gente estar aqui, porque é um momento que a gente consegue fazer um bate-papo mais profundo, é um momento que a gente consegue trocar. Então, se você que está em casa tem interesse em algum assunto específico, manda pra gente por direct, e aí a gente providencia, ou eu estudo esse assunto para falar para vocês, ou busco um profissional especialista, e aí a gente faz um bate-papo de muita qualidade, como já é de costume aqui no Canto da Loba. Nesse período de quarentena, a gente vai fazer a live na quarta-feira, às 4 horas da tarde aqui de Campo Grande, 5 horas de São Paulo. E aí aquela coisa, né? Como cada semana é um momento diferente que nós estamos atravessando, pode ser que esse horário mude ou pode ser que esse horário permaneça, mas eu vou passando as informações para vocês no feed e nos nossos stories. Todas bem? Cecília, Fabrina, Ateliê, Maico, todo mundo bem por aí? Gente, vai dando um oi, vai fazendo os comentários pra gente acompanhar vocês, tá bom? Bom, hoje eu quero agradecer, estou aqui na presença de uma pessoa que é muito querida pra mim, que é muito especial, que sempre me dá o suporte que eu preciso na minha vida pessoal e também é uma pessoa que me dá uma referência muito grande na minha vida profissional. Minha tia, Olá. irmã do meu pai, irmã mais nova do meu pai, psicóloga clínica, especialista na área de neurociência, professora e pesquisadora da Federal, Tânia Neto. Olá. Ó, tem gente dando oi pra você. Carlos Meneghini tá te dando oi. É um grande prazer estar aqui com a Ana Paula. Tenho acompanhado ela no Canto da Loba e eu estou muito orgulhosa do sucesso que ela está tendo e da luta e da paixão que ela tem pelo Canto da Loba. É um grande prazer estar aqui. E é um prazer muito grande para mim ter você aqui e para todos nós. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial que afeta a todos nós, principalmente nesse momento que nós estamos de quarentena, que é a carga mental e o estresse. Alguém aí em casa sabe o que é? Já ouviu falar sobre esse termo? Bom, vocês vão passando pra gente aí as informações. A Ivete acabou de chegar. Um beijo pra Ivete. Tô esperando vocês aqui para um bolo. Bom, a carga mental é um assunto que está sendo muito discutido, está sendo falado nas redes sociais e ele está muito ligado com a questão do trabalho que nós temos no dia a dia, esse trabalho de organização da nossa casa, o trabalho de organização de uma estrutura, e é um trabalho muitas vezes que fica invisível, não é mesmo? A carga mental é essa coisa assim,
Vou dar um exemplo, até um exemplo que eu estava conversando com a Tânia. Vamos imaginar que existe um churrasco, né? Para esse churrasco acontecer, existe uma série de coisas por trás para viabilizar a execução desse churrasco. E geralmente numa família, a mulher quem vai fazer todo o trabalho de correr atrás das coisas, da carne, da comida, do vinagrete, do arroz, é ela que vai organizar tudo bonitinho. E quem que faz o churrasco? Geralmente o homem que faz o churrasco e é ele que recebe todos os elogios pelo churrasco. E a parte que a mulher fez, que foi toda a parte logística, não é vista e muitas vezes não é valorizada. Exatamente, então a carga mental ela está muito ligada a essa questão da divisão dos papéis, aquela divisão clássica dos papéis que a gente ainda vê, principalmente se a gente for pensar em carga mental em termos de cultura, aproveitando até aqui a expertise da Tânia como profissional que já esteve nos Estados Unidos e que tem uma ponte muito grande entre Brasil e Estados Unidos. Ela morou 15 anos nos Estados Unidos, então ela tem um conhecimento muito profundo da cultura e até uma coisa que a gente não tinha conversado, né, mas que me surgiu. A gente sabe que assim, aqui no Brasil, essa questão da divisão dos papéis ela é muito marcada, então a mulher ela geralmente é responsável pelos trabalhos de casa e o homem geralmente vai ficar em uma posição de assistir uma televisão, de descansar. E em uma outra cultura, por exemplo, como os Estados Unidos, como que se dá essa questão da divisão das tarefas e da questão da carga mental? Como que você... Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, existem vários tipos de experiências que as pessoas têm nos Estados Unidos. Então, a única experiência que eu posso dividir é a minha. A que eu tive, porque eu fui casada com um americano por muito tempo, é que geralmente as tarefas de casa, atividades de casa, são divididas, né? Por exemplo, no meu caso, a gente dividia de acordo com o que mais um gostava e o que mais o outro gostava. E quando se tratava de coisas mais pesadas, como, por exemplo, cuidar do jardim, quem fazia era o meu ex-marido, né? Mas geralmente as tarefas de casa são muito bem divididas lá nos Estados Unidos. Eu estou falando isso de acordo com as minhas amigas, de acordo com a experiência que eu tive e contato com todos, né? É interessante porque tem uma mãe solo que eu tenho contato, que ela mora na Espanha. Ela é brasileira, mas teve a oportunidade de ir para a Espanha. E eu sempre questiono ela, mas como que é a experiência da maternidade solo em outro lugar, né? E ela me diz o seguinte, que é bem nessa linha do que a professora Tânia compartilhou com a gente. É muito mais dividido. E ela comentou comigo também que, por exemplo, é muito comum essa questão da guarda compartilhada, muito mais do que a gente vê aqui no Brasil. E os pais, inclusive, quando você vai num pediatra, você encontra muitos homens na sala de espera levando os seus filhos. Então a gente pode estender a carga mental a todas essas atividades, a atividade doméstica, a atividade de levar e buscar os filhos da escola, a atividade de ser responsável por fazer a tarefa com o filho, porque a gente sabe que a criança até uma certa idade não faz a tarefa sozinha, ela precisa de alguém que esteja ali dando o suporte. E o que acontece? Essa carga mental, que seria esse trabalho extra, esse trabalho funcional de organizar a casa, geralmente ele não é enxergado. A gente vai falar isso ao longo da live, a respeito dessa questão, para vocês entenderem o que a gente está falando. E aí a primeira pergunta que eu faço é em relação à questão da carga mental e do estresse. Porque é aquela coisa, né? Hoje, as mulheres, elas também estão inseridas no mercado de trabalho, uma grande maioria. E como que fica a gestão de tudo isso, mais as demandas pessoais, os devidos papéis que nós assumimos na nossa vida? Como que isso fica, professora? Olha, eu estava até falando recentemente com uma pessoa no Rio de Janeiro e ela estava falando sobre a pandemia e o estresse que ela está passando em casa. Porque ela
está no home office, porque eles têm uma imobiliária no Rio de Janeiro, né? No home office, tem que auxiliar o filho na tarefa de casa, tem que tomar conta de todas as atividades da casa, e é muita coisa para a pessoa fazer num período de tempo que às vezes é muito curto. Então ela entra num estado de exaustão, de cansaço. E aí começa a corrente do estresse negativo, porque eu vou falar para vocês sobre o estresse, né? Daqui a pouco, e existe o estresse positivo e o estresse negativo. Então é muita responsabilidade para uma pessoa só, e esse tempo todo que ela gasta é com ocupações com o trabalho, com o filho, com o marido, com a casa e ela. Eu vou compartilhar com vocês, aqui depois da live, um texto de uma portuguesa. E não sei se ela é brasileira e está morando em Portugal, mas eu sei que no momento essa pessoa mora em Portugal. E aí ela comentou, ela é psicóloga também, e ela comentou que ela decidiu que ela não iria mais fazer as tarefas dos filhos. Ela decidiu que ela comunicou às professoras que o ritmo estava muito intenso. As professoras queriam manter uma média de aula de 4 horas por dia. Ela, como psicóloga, conseguiu adaptar a realidade dela ao home office. Então ela está trabalhando normalmente e precisa desse trabalho como sustento para a casa dela. Então ela falou, está se transformando em um estresse pós-traumático, porque o tempo de pandemia já está extenso, né, de quarentena já está para ir 2 meses, não temos tempo para terminar. Não se sabe até quando. E a minha família está adoecendo, a gente está ficando todo mundo estressado. Eu achei isso muito legal, porque eu também estou passando por isso, né? Eu tenho os meus desafios como mãe solo, como profissional, como pessoa, filha, namorada. Então, todos os papéis que a gente faz, e o tempo tá ficando louco. Então, eu me sinto estressada. E o que é? Você comentou do estresse positivo e do estresse negativo. O que é? O estresse, ele é uma reação do corpo a mudanças que exigem ajustes e que exigem uma resposta, né? Então, o corpo, ele responde, ele reage a esse estresse respondendo de uma forma mental, emocional e fisiológica. Então, isso que é o estresse. A gente tem um exemplo que alguns autores descrevem o estresse. Da onde que veio a palavra estresse? Ela veio da engenharia civil. Eles, assim, a carga que uma ponte suporta. Então, essa ponte, quando ela é feita, ela suporta até um certo, ela tem um limite de carga. Se passar dessa carga, ela começa a rachar. E se for aumentando a carga, ela vai rachando até que ela entra em colapso, até que ela quebra. Então veio daí a palavra estresse. Eu acho esse exemplo ele é bem relevante, né? Pensar nessa ideia de que dependendo da quantidade de carga que você assume, pode inclusive romper essa estrutura e você não dá conta, você vai colapsar. E o interessante também é que somos nós quem aceitamos, né? A maioria das vezes somos nós quem aceitamos essas cargas extras, a gente que não sabe, mas aí a gente vai falar disso também na questão de como lidar com isso. E o que causa o estresse? O que acontece que, né, as pessoas estão nessa situação, de acordo com uma pesquisa, nos Estados Unidos, eles dizem que o que mais causa estresse é o ambiente de trabalho. Muitas vezes as pessoas estão insatisfeitas com o trabalho, elas gastam muitas horas além do normal trabalhando e é uma sobrecarga enorme. Mas eu acho, assim, de acordo com a minha experiência, que eu trabalho nessa área, uma das coisas que são muito importantes que causam estresse é a desorganização e a procrastinação. Porque a desorganização
Quando você não sabe onde estão as suas coisas, quando você não tem a sua agenda organizada, você não sabe o que fazer, como seguir, isso causa muito estresse. E quando você procrastina para fazer suas coisas, o que acontece? Acumula. Vai acumulando com o tempo, vai acumulando e vira uma bola de neve. Essa sensação, por exemplo, de que a gente sabe, né? Querendo ou não, a gente tem na mente como se fosse uma lista, um checklist. Essa sensação de estar com um checklist sempre não vencido, ela ajuda? Ela contribui imensamente para a pessoa ficar estressada. Imensamente. Agora, eu não posso deixar de falar dos estressores que existem no dia a dia. Por exemplo, falecimento de um ente querido. E um dos maiores estressores que foi identificado foi a perda de um filho. Por quê? Porque quando se perde o filho, não é o normal, não é a norma. Geralmente vão os mais velhos, depois os mais novos. Esse é um dos grandes estresses emocionais para superar, né? A perda de um filho. E aí nós temos muito mais estresses no dia a dia, doenças na família, doenças crônicas, não só da própria pessoa, como de alguém na família. Isso também contribui muito para estresse, a questão financeira, a perda de um trabalho. São tudo do dia a dia que acontece, que as pessoas têm muita dificuldade em lidar com esses estresses. Eu acho que uma coisa também que contribui muito, ligada aqui à questão que a gente sempre discute do canto, é a questão da família. Quando uma família ela tem uma disfuncionalidade, então, por exemplo, os papéis não estão bem definidos, as tarefas não estão bem claras, a comunicação não está fluindo, isso é algo estressante, isso é algo que, às vezes, aquele combinado que não funciona, isso é muito irritante, né, no dia a dia. Você combinar uma coisa, a coisa não acontece, tem que estar o tempo todo reforçando. Eu acho que esse modelo, o modelo de família disfuncional, ele é estressor. Pois é interessante que você está falando isso, Ana, pelo seguinte, porque isso também repercute no trabalho. Porque uma gerência que não é clara nas expectativas, que funciona também para uma família. Quando não é claro nas expectativas do que o pai espera de um filho, né? O que tem que ser feito, quando isso não é claro, isso também causa muito estresse. Legal. Interessante a gente pensar na comunicação como um gerador de estresse no dia a dia daquele grupo, seja família, seja trabalho, grupo de amigos, porque é aquela coisa, né? Vai ficando truncado e a gente não consegue passar a mensagem, não consegue conectar, não consegue, gerando muitas vezes, que é aquilo que a gente vai falar também da solidão, né? Mas isso também é muito importante. Veja bem, um dos maiores causadores de separações, de divórcio e de estresse no relacionamento é não saber como se comunicar, não ter expectativas claras. E também ter o erro cognitivo de leitura de pensamento. Ele tem que adivinhar o que eu quero. Então isso não funciona, esse tipo de pensamento. A pessoa tem que trazer um buquê de flores para mim. Tem que ser tudo conversado, tem que ser tudo claro. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que a outra quer. Essas linguagens, essas expectativas ficam tudo muito truncado. Tem algumas pessoas que têm conversado comigo no direct, contando justamente de desafios nos seus relacionamentos. Agora, nesse momento de pandemia, você acha que isso de alguma forma está ligado à questão do estresse ou não? Já era algo que de uma forma já vinha acontecendo? Ou pode ser os dois também? Olha, eu acho que a pandemia agravou. Porque a pandemia você foi forçada a ver isso no dia a dia, na convivência, numa convivência que não era 24 horas e de repente virou 24 horas.
Então, uma coisa muito importante que eu vou falar no final é justamente sobre isso. Porque você conviver 24 horas com uma família, num ambiente de família, dentro de uma casa, isso gera muito estresse. E o importante é que o nosso corpo, nós fomos feitos para lidar com o estresse. Ah, é? Sim, o estresse, até vou falar um pouco sobre o estresse positivo, ele nos motiva, eles ajudam a gente a agir, a executar tarefas. A nossa atenção, nós temos mais foco, mais atenção para fazer alguma coisa, mas o problema do estresse é quando ele é contínuo, ele é no dia a dia, ele não tem vou usar uma palavra em inglês aqui, um break, ele não para, ele é contínuo. Então, o ideal para a gente é estressa, desestressa, estressa, desestressa. E eu espero que vocês lembrem disso. Estressa, desestressa, porque não tem como nós vivermos sem estresse. Professora, tem um tempo máximo que as pessoas podem lidar com o estresse, um tempo limite, e extrapolando esse tempo aí já causaria um dano, por exemplo? Isto vai depender de como a pessoa encara o estresse. Vai depender de cada um. Mas eu posso dar um exemplo. Uma doença crônica, ela é um estresse constante. É um estresse frequente, porque tem estresses que não tem como a gente ficar livre dele, né? A perda de um emprego. Minha avó. Até quando você, durante esse período de não achar um outro emprego, vai depender da pessoa. Legal. A minha dúvida agora seria em relação aos sintomas. Quais são os sintomas fisiológicos? E a gente pode falar também dos sintomas emocionais. Como que eu identifico que eu estou passando por uma situação de estresse? Olha, nós temos o fisiológico, uma das coisas que acontece, tá? Dor no peito, diarreia, muitas, por exemplo, gripe, facilmente, adoece facilmente a pessoa. Vem aqui com a mamãe. Muitas manifestações, às vezes na pele, às vezes as pessoas... Nós temos um convidado aqui. Vem cá, convidado especial. Vem pra live. Um convidado lindo, especial. Vem cá, convidado especial. Ó, agora a gente vai ficar ali prestando atenção na live. Fica aqui com a mamãe um pouquinho. Então, a pressão alta é também... batimento cardíaco acelerado. Ataque cardíaco, né? A respiração. Vem cá. Eu vou só passar um remedinho e eu já venho. Pode falar. Tá bom, vem cá. Vem cá. A respiração. Eu vou lá, vem cá. Por exemplo, a respiração da pessoa também é a forma que ela respira. Você sabe muito bem, uma forma de você identificar esse estresse é através da sua respiração. E se você tiver dificuldade de identificar, é só você botar a mão aqui no peito e a outra na barriga e ver qual delas que eleva. Se for a mão aqui no peito, você está vendo que a sua respiração ela está curta. Então isso já é um sinal de estresse. E é uma forma de você identificar a forma que você come, se você come acelerado. Por exemplo, eu percebi que depois que que começou a pandemia, eu comecei a perceber que o estresse, eu comecei a perceber que eu estava comendo rápido. E eu sou uma pessoa que muitos dizem que eu como muito devagar. Então, eu comecei a identificar essas questões. Deixa eu desenhar aqui. Tá bom, também já vai mostrar. Bom, sobre essa questão do estresse, até um exemplo que eu separei, eu tive duas situações para compartilhar com vocês, claramente situações de estresse. Em abril, no início do mês, eu tive um problema de gastrite
Então, e o médico falou que era realmente por essa causa de sobrecarga, de estresse. Assistindo bem? José, a gente tá no meio de uma live, José. Manda beijo, ó, manda beijo pra Bandanaria, pra Mimi, manda beijo pra vovó Molga, pra casa de Gaia. Tá todo mundo aqui esperando pra cantar o parabéns da mamãe, tá? Então eu passei por essa situação. De Gaia. Peraí, pega ali o celular da tia que eu vou ligar pra você o desenho. Não, eu quero jogar um joguinho. Eu vou ligar pra você. Gente, ligar desculpa. Vai ligar aqui, mãe? Isso, O joguinho? liga aqui. Vai ligar o joguinho? Vou ligar o joguinho. Senta aqui. Tia, só põe o YouTube aqui pra mim que eu vou ligar pra ele. Então, o que aconteceu? Eu tive esse problema, né, de gastrite. E recentemente, na última semana, na quinta-feira, umas 3 horas da tarde, eu senti que eu tava com dor no peito, com muita dor no peito, com taquicardia. Eu fiquei bem preocupada. Até achei que talvez poderia ser Covid. Entrei em contato com o médico, conversei com ele falou que não tinha sintoma de Covid, que provavelmente era um caso de ansiedade. Então, uma das coisas que eu posso compartilhar com vocês é que o estresse ele vai gerar também um sentimento de ansiedade muito forte na pessoa que está passando por isso. Seja porque você tem alguma situação da sua vida que você não tem o controle, ou seja porque você realmente está com muitas atividades e se sentindo estressado, se sentindo sobrecarregado e com dificuldade de lidar com os desafios do dia a dia. Então, uma coisa... O que foi, meu amor? Assiste aqui. Ela não tem jogo aqui. Aqui você vai... Aqui, ó. Eu quero jogar no seu celular. Aqui. Eu quero jogar no seu Pera aí. celular. Ok, eu vou, enquanto a Ana tá vendo o joguinho Pode falar, tia. para o José Vicente, eu vou falar também sobre quais são os sintomas de estresse cognitivos. O que acontece? A memória, ela acaba que não... a memória, ela começa a falhar quando a pessoa está passando por um grande estresse. Isso a gente pode ver nitidamente em pessoas que estão divorciando, que estão se separando, pessoas jovens. Então elas já falaram, pacientes já falaram para mim que a memória delas não é mais a mesma coisa. Então tem também o raciocínio não é o mesmo e decisões. Uma coisa que eu recomendo muito é não tomar decisões muito importante na vida durante um período de muito estresse, porque pode se arrepender mais tarde e pode ser uma decisão precipitada. E agora, o outro sintoma também de estresse que existe é a depressão, é um resultado que pode ser decorrente de estresse, mau humor, irritabilidade, impaciência, isolamento também. Se você perceber alguém na família que começou a se isolar demais, ou um adolescente, ou uma criança, um filho, alguém, pode querer saber mais, se envolver mais, qual é o estresse que está acontecendo no cotidiano. E a própria enxaqueca, né, que é muito comum nas mulheres, não é comum você ter dor de cabeça todo dia, não é comum você ter dor de cabeça de forma tão recorrente. Então é importante a gente estar alinhado com os sintomas do nosso corpo, porque muitas vezes o nosso corpo ele entra em contato, ele comunica a gente quando nós estamos próximos de colapsar, né? Esses sintomas são tentativas de nos fazer perceber que a sobrecarga está acima daquilo que a gente dá conta de lidar. E tem uma coisa muito importante também, que eu até, Ana falando sobre dor de cabeça, dor no estômago. Isso acontece demais, refluxo, acidez no estômago. Muitas pessoas reclamam disso, né? Exatamente. Então, esses seriam algumas das dificuldades que você vai enfrentar e são muito comuns.
e até mesmo por ser algo tão comum, a gente não está mais ligado, e muitas vezes você acaba deixando passar batido, que se torna até mesmo algo que você convive naturalmente. Para mim, até compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência, foi muito interessante, porque antes de eu ter a gastrite e antes de eu ter esse sintoma de palpitação que eu comentei com vocês, eu já estava há mais ou menos 20 dias, quase um mês mesmo, fazendo dor de cabeça quase todo dia. E era aquela coisa assim, eu acho que eu tô com dor. E você começa a arrumar desculpa, você começa parece que é uma coisa óbvia, mas a gente não se dá conta, a gente vai tapando o sol com a peneira. Então fique muito atento aos sintomas que o seu corpo dá. Uma outra sugestão que também pode ser muito simples é você não esquecer de tomar bastante água. Às vezes a gente entra no batidão do dia a dia e esquece de hidratar o nosso corpo, e isso contribui muito para a nossa qualidade cair. E tem a questão também, a ansiedade, o estresse causa ansiedade e muitas vezes pânico. E a própria ansiedade, ela deixa muitas pessoas desidratadas, né? Então, por isso que a Ana está falando agora sobre essa questão de tomar água, que eu acho também muito importante. Então, como lidar com os estresses? Isso que eu ia te perguntar, professora. Como então que a gente vai fazer, já que o estilo de vida é esse, e nós estamos ainda numa situação de estresse, que é uma situação fora do nosso controle, que a gente não sabe quando vai acabar, e que está gerando muita carga mental, né, assim, as tarefas estão sobrepostas, às vezes mais de 2 ao mesmo tempo. Como que a gente faz para lidar com isso? Então, e a convivência é intensa, né? A família está vivendo de uma forma intensa, e primeiro passo de todos é reconhecer que você está estressado. Porque se você não reconhece que você está estressado, não vai fazer nada. A gente só pode mudar aquilo que a gente está consciente. Então, esse seria o primeiro passo. Outro é descobrir atividades que sejam prazerosas para você. Às vezes, ler um livro é prazeroso para você, mas não para o outro. Então, você tem que ter um autoconhecimento, pelo menos o mínimo de autoconhecimento. E caso você ainda não tenha quais são as atividades prazerosas para vocês, eu aconselho a começar a se perguntar o que é que te faz bem, o que é que te atrai, o que é que deixa você totalmente focado e que te relaxa. Isso é muito válido, principalmente agora nessa pandemia que nós estamos passando. Existem várias técnicas que a gente pode usar. Uma delas que eu uso há mais do que 25 anos é a meditação. Eu faço meditação 2 vezes por dia, 45 minutos. E eu tenho feito ultimamente pequenas meditações que é focada na respiração durante essa pandemia, porque eu estou trabalhando muito, estou trabalhando home office, porque nós professores, mexendo com pesquisa e tudo, é muita coisa para fazer. Não é o fato da universidade não estar aberta que nós não estamos trabalhando, com contato com alunos o tempo todo. Então, tem a yoga, tem tai chi, e eu descobri uma ótima forma de desestressar, que eu sempre tive sonho de dançar, mas eu sempre tive assim dificuldade de estar num grupo. Aliás, eu fiz aula de dança no Rio de Janeiro por 1 ano e meio, por aí, amei. Eleva muito o astral e a energia. Eu entrei no YouTube e descobri uma ótima professora de K-pop. Que legal. Ela é super didática, uma menina que eu falei, essa é perfeita, e ainda usa espelho invertido.
E eu fiquei feliz da vida de poder completar esses passos, né? Então ela tem aulas para iniciantes, que é o meu caso. Eu sou do prézinho. Então isso além de me dar tranquilidade, eu fico focada naquele momento. Mindfulness. É um momento de mindfulness. Atenção plena no momento. E tem várias outras sugestões, que é, por exemplo, você conversar com alguém de confiança. É muito, assim, prazeroso você falar com alguém e essa pessoa te ouvir. Às vezes não precisa de falar nada, apenas te ouvir. O fato de você falar, você acaba descobrindo até mesmo coisas que você não deveria estar preocupada. E eu gostaria de trazer atenção, de explicar para vocês que grande parte do nosso estresse é causado pela nossa própria personalidade, pela nossa forma de pensar, a forma que a gente percebe o mundo, os outros e a nós mesmos. Então, se você tem esse tipo de dificuldade, eu sugiro você entrar em contato com algum profissional na área da saúde, ou até mesmo um coach, que nós temos aqui, um psicólogo, para você desenvolver melhor essa área. Porque geralmente as pessoas têm elas começam a ter muitos pensamentos catastróficos. E aí vira uma bola de neve. E a nossa mente, ela, naturalmente, ela alimenta esses tipos de pensamento. Então a gente tem que aprender a lidar com elas. Até uma dica muito rápida que eu dou aqui para vocês é a seguinte: lembrar que nós somos a composição de 4 corpos. Como assim? Lembre-se que você tem um lado de emoção, lembre-se que você tem um lado de mente, um lado físico e um lado de energia, um lado espiritual. Na prática, isso significa o quê? Se você tem 24 horas, vamos tirar as horas de sono, vamos colocar aí 8 horas, que seriam as horas ideais para a gente dormir. Então não esquece que é importante você estar ligado em algo cognitivo, então fazer um estudo, fazer uma leitura, ter um exercício de concentração. Por exemplo, uma atividade que eu ganhei na quarentena é que eu passei a fazer a comida aqui em casa. Eu faço todos os dias o almoço aqui em casa. No começo eu achei isso um horror, eu fiquei super incomodada, mas agora eu tô achando isso maravilhoso. Por quê? Porque eu dividi meu dia em blocos, o bloco da manhã, o bloco da tarde, e no meio dos blocos eu tenho uma atividade física, é algo que me ancora, porque eu preciso pôr a mão na massa, eu preciso jogar o sal na comida, eu preciso estar atenta àquela questão do fogo. Então eu consigo, por algum momento, desligar a minha mente, que está o tempo todo operando e está o tempo todo criando, né, no lado mental. Então é um momento de contato com o meu físico. Uma coisa que eu considero é você ter uma prática espiritual, a meditação, a yoga, uma reflexão, ou até mesmo você rezar. Mas é muito importante a gente ter esse compromisso espiritual sempre. E o emocional, como a professora Tânia mencionou, é muito importante que a gente tenha também algum compromisso em ligar para alguma pessoa querida, em ter um momento, um contato gostoso no seu dia, dedicado ao seu filho, dedicado ao seu marido, dedicado à sua mãe, dedicado a alguma pessoa que tem um vínculo afetivo, um vínculo emocional com você. Uma coisa que eu tenho feito na quarentena também é pegar o telefone e entrar em contato com os meus amigos, ouvir, conversar, contar das minhas questões. No domingo foi super bacana porque eu estava organizando aqui as minhas coisas e aí eu entrei em contato com fotos. Muitas vezes você entrar em contato com o seu emocional pode não ser algo vinculado ao outro, mas a você mesma. Esse mergulho que uma fotografia nos proporciona quando você pega uma foto do seu pai, da sua mãe, da sua família quando vocês eram criança, do seu filho quando ele estava recém-nascido, e você deixa vir, você deixa aflorar aquelas emoções.
Eu tive um momento muito saudável de chorar, a questão, meu pai tá passando por uma situação, a correria do dia a dia não me permite estar o tempo todo chorando, porque a gente tem que viver, né? A gente tem que concretizar. Mas aquele domingo foi um domingo gostoso de conexão comigo enquanto filha. Poxa, eu tenho o meu pai, ele tá nessa situação, tem a minha mãe. Então, gente, é importante a gente lembrar dos 4 corpos e sempre ao longo de um período, seja um dia, ou seja uma semana, um mês, dividir o tempo em ciclos e olharmos sempre para esses 4 corpos, porque isso nos ajuda a lidar com o dia a dia e também a desestressar. A Ana falou uma coisa, várias coisas que me lembrou. O exercício físico, ele é fundamental para aliviar o estresse. E também saber lidar com as emoções. É fundamental, baseado nos seus 4 corpos, né, Ana? Sim, sim. Nos 4 corpos que está falando, a parte física, o exercício físico, a parte emocional, saber lidar com as emoções, a parte mental, saber ter o autoconhecimento, saber o que você está pensando ou não, se o seu pensamento é estressante, se o seu pensamento está te levando a uma corrente ou uma bola de neve para se estressar cada vez mais, e a parte espiritual, atividades espirituais, porque nós temos todos esses lados. Exato. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Eu quero agradecer a você que acompanhou essa live, que interagiu. Eu quero agradecer a participação especial da professora Tânia, da minha tia, que está aqui compartilhando um pouco do conhecimento dela com a gente. E agora, um dos momentos mais esperados de todos vocês que estão aí na live. Maísa, Ju, Marta, Carol, Molga, Marina, Daniela. Pode deixar, eu pego lá. Gente, avisa lá no grupo, eu vou trazer o bolo e vamos cantar parabéns para o aniversariante do dia, porque cuidar do nosso lado emocional, cuidar das pessoas que são queridas na nossa vida é uma forma excelente de desestressar. Vou lá pegar o bolo. Por aí, tia. E aí a gente vai ter um participante mirim dormindo. O que ele quer fazer? Ué? O que ele... Calma, amor, a gente vai cantar parabéns pra mamãe. Gente, essa foi a posição mais engraçada que eu já vi. Mas ele está acomodado, é tudo o que importa. Porque ele está acomodado e está desestressado. Eu quero agradecer muito a presença aqui na live da Ana, que é um grande prazer estar aqui com vocês. E hoje nós inventamos uma nova forma de comemorar aniversários, né? Que é a distância. E a Ana está trazendo um bolo maravilhoso aqui. E as velhinhas. E as velhinhas também pra gente cantar. Quantos anos, Ana, que você 31. Hoje a Ana Paula está fazendo 31 anos. Ela é do signo de Touro, o mesmo do avô dela e da prima dela, Caroline. E um grande abraço a todos. Tia, você viu onde tá o negocinho? A velhinha, pega aqui ele que eu vou lá buscar. Pega. Pega. Deixa eu pegar ele, peraí. Dá licença um pouquinho. Vem com a mão. Só um minutinho. Vem com a mamãe. Todas entrando. Aê, vamos comemorar o aniversário da Pola. Calma. Vovó Molga vai entrar na live. Eu acho que ela deve ter clicado sem querer, mas... Oi, vó! Você tá na live, querida! Nós tô com cara de fazenda. Você tá bem? Tô bem, e você? Tô ótima, graças a Deus. E ele, tá bom? Tá ótimo, tá dormindo. Olha pra Bivó, menino. Dormiu? Dormi. Tá triste porque ninguém veio no aniversário dele, da mãe dele. Não veio uma criança, tá muito triste, vó.
Coitadinho. São épocas da vida, né? O que vamos fazer, né? Não tenho o que fazer. Não tem jeito, né? Eu recebi seu recado hoje sobre aquele assunto da loba. Você tem que criar uma ONG? Ô, vó, eu Hã? quero criar, porque tem uma moça em São Paulo que está interessada no Você já tem a ONG? Eu tô correndo atrás, eu tô falando com a Tarsila, com aquela advogada que a senhora me apresentou, para a gente abrir isso. Aí ela falou para mim que o que eu precisar para montar o estatuto, ela vai me ajudar. E para eu te arrumar uma verba através deles, é possível? No fogão, pega todos eles de uma vez. Ô, vó, tá muito baixo o seu som. Pois é, tá ruim, né? Tá horrível. Mas aqui tá no máximo o volume. Eu não sei. Eu não Olha, sei o que depois foi que que acabou. aconteceu. Pera aí, vó, eu vou te tirar e vou te convidar. Pera aí. Ó, eu vou colocar minha avó de novo, porque daí eu acho que vai dar certo. Pera aí. E dá vontade de dar, que dá é de colocar todo mundo na live pra gente já fazer uma mandetada. Um Zoom de aniversário. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai melhorar. Melhorou? Não, vó, o seu som tá muito baixo. Tá Ó, o bom, Ilinha! então quando Ó, o acabar. Ilinha! A gente tá falando do Ilinha! O Ilinha vai Olha ajudar aí, a o Ilinha. gente! É esse que eu quero. É ele, Pergunta pra exatamente, ele. é ele que a gente quer. Chegou em boa hora. Ó o bolo. Vamos lá. Parabéns pra você. Peraí, não Você. tem. Eu vou lá, peraí. Não tem, mas não dá tempo de chegar até aqui. Você fez Não dá todos? tempo. Não dá tempo. Esse daí, esse Pera aqui, aí. ó. Esse aqui, Ana. Esse aí também? Peraí, eu vou lá rápido. Bom, aqui tá o bolo. Vai. Parabéns Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data. Ótimo. Pronto. Deu certo. Comemorado. Eu vou abrir um Zoom e vou mandar para vocês, aí a gente conversa lá. Beijo, primo, obrigada. Tchau a todos. Eu vou montar um Zoom e aí eu mando o link para vocês. Beijo, gente. Tchau.